Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais um momento devocional. Que Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo, tá bom? Queridos, hoje eu quero refletir com você sobre você entender que Deus tem uma resposta para você. Deus tem uma resposta para você. E você não pode desistir e nem agir de maneira precipitada. Eu estava pensando nisso, sobre a maneira como Deus fala conosco. Muitas vezes nós não ouvimos a Deus porque nós estamos distraídos. E o que Deus quer de nós é que a gente tenha o nosso coração fiel a Ele. Às vezes é como uma criança. Às vezes você pai, você irmão, você tem um irmão mais novo, um filho mais novo, um filho que ainda é criança ou adolescente, e você fala com ele, você dá algumas instruções, mas você percebe que ele tem dificuldade de obedecer essas instruções ou até mesmo de ouvir. É ou não é assim? E às vezes acontece conosco também quando se trata do nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós estamos tão ansiosos e querendo ouvir a voz de Deus, mas muitas vezes nós estamos distraídos, não estamos atentos ao que Deus está falando e por isso nós nos perdemos e tomamos às vezes decisões precipitadas. Eu quero saber de você, se você já tomou alguma decisão precipitada sem consultar a Deus, eu quero que você comente aqui abaixo, porque eu quero saber se só eu já tomei alguma decisão precipitada. Já aconteceu isso comigo, já tomei decisão precipitada sem consultar o Senhor, e aí você sabe como é, né? A gente acaba se dando mal porque não consultamos ao Senhor, tomamos decisões erradas, e hoje o Senhor quer aqui que você pare um pouco e você descanse o seu coração e fale com o Senhor, porque Ele também quer falar contigo. Muitas vezes nós estamos tão no ativismo, na correria, que não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Mas olha só o texto de Jeremias, no capítulo 33, verso 3, e o Salmo 40, verso 1. Esses dois textos irão nos dizer, preste atenção, olha só. Clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Salmo 40, verso 1 diz assim: Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esses dois textos, irmãos, eu estava pensando na maneira como Deus fala e na maneira que a gente também tem que aprender a esperar. Esse texto de Jeremias que acabamos de ler, Jeremias está orientando que nós devemos clamar ao Senhor e o Senhor responde. Deus, Ele não fala por falar, mas Deus responde e anuncia sua obra para conosco. Porém, muitas vezes, nós agimos precipitadamente e não paramos o nosso coração para ouvir o Senhor. Talvez estou falando com você que você tem clamado ao Senhor, você tem chorado diante do Senhor, você tem levado suas petições, suas súplicas diante de Deus, mas talvez tudo que te falta hoje é esperar com paciência no Senhor. Esperar com paciência. Nesse mundo tão corrido, nesse mundo de um ativismo, de uma loucura, onde tudo tem que ser muito rápido, muitas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus porque queremos as coisas para agora, para hoje, ou na verdade, para ontem. Meu Deus, nós vivemos tão apressados que perdemos a beleza do agora, do hoje, da espera. Existe uma bênção no tempo de espera. É no tempo de espera que a gente aprende a confiar em Deus. Deus não quer que você espere e desistir. Daí é uma questão totalmente diferente. Porque tem pessoas que estão esperando, mas já estão desistidos. Eles não estão esperando, estão desistidos. Aqui o salmista nos orienta a esperar com paciência. Com paciência. E muitas vezes nós não temos paciência de esperar Deus responder o nosso clamor, responder nossas orações e enviar socorro, salvação, provisão para as nossas vidas. Você precisa entender que quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Eu já ouvi muito sobre isso e eu tinha dificuldade de entender isso. Deus está em silêncio, Deus está trabalhando. Mas é verdade. É porque a gente não para perceber o quão Deus está trabalhando em nossas vidas. E às vezes a gente está tão preocupado com o que não temos ou com a resposta que ainda não chegou,
que nós caçamos na nossa vida o que está faltando e começamos a reclamar, murmurar, questionar a Deus, e isso não vai nos levar a lugar nenhum. Você precisa entender que o Senhor, Ele está te preparando. Quando há um tempo de espera, Deus está te preparando. Deus responde e nós precisamos aprender a esperar. E precisamos entender que nesse tempo de espera, o Senhor está trabalhando. E quando se trata de paciência, de esperar em Deus, nós precisamos entender que muitas das vezes, queridos, nós vamos nos sentir sozinhos. É ou não é verdade? Talvez estou falando com você nesse momento que está se sentindo só, que acha que Deus se esqueceu de você, mas não. Deus ouve nosso clamor e nós precisamos aprender a esperar. Às vezes, nesse fato aqui de esperar, ou nesse momento de espera, melhor dizendo, nós nos sentimos só, mas nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. A Bíblia diz que o Senhor se inclina para nós. Ele se inclina para você. Está no Salmo 40, verso 1. Então você precisa entender que Deus se inclina para ouvir você quando você clama. Agora, mesmo que ninguém perceba a sua dor, mesmo que ninguém perceba o seu choro, mesmo que ninguém perceba o que está acontecendo com você, o Senhor está atento ao que você pede no secreto. O que você pede. E muitas vezes, nossas vitórias, muitas vezes não, na grande maioria das vezes, nossas vitórias são conquistadas no secreto. E é no secreto, falando com o Senhor e entendendo o que Ele responde, esperando, é saber, é confiar que Deus está nos respondendo e que Ele está cuidando de nós. Sabe, quando você vai para o seu secreto, quando não tem ninguém te vendo, você ora, você clama, você pode confiar. É isso que Jeremias está dizendo e é isso que o salmista está dizendo. Sabe, que você pode clamar e pode esperar que Deus irá te responder. Bom, eu quero te perguntar, como é que você tem encarado os seus problemas? Como você tem encarado as labutas do dia? Como você tem encarado os seus desafios? Será que você tem clamado ao Senhor? Será que você tem esperado? Será que você tem conquistado no secreto, sabe, fechando a porta do seu quarto e orando ao Pai que está no secreto? Muitas vezes nós queremos conquistar nossas batalhas, ou na verdade as vitórias para as nossas vidas, queremos conquistar com plateias. Mas a verdadeira vitória nós conquistamos lá no secreto, quando clamamos, quando pegamos essa palavra que Jeremias diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus vai te anunciar, não é um caminho arenoso, não é um caminho escorregadio. Deus vai te anunciar coisas grandes e firmes que nem você sabe. Sabe, isso é maravilhoso de saber que há um Deus que responde. Agora, precisamos aprender a esperar, mas com confiança, esperar com fé, esperar crendo que Deus irá fazer em nossas vidas. E talvez você tenha tentado vencer suas batalhas de outras formas, na força do seu braço, do seu jeito, sabe, sendo precipitado, não esperando a resposta de Deus, não esperando com paciência. Hoje o Senhor te trouxe aqui para você mudar essa atitude, para você ter uma atitude diferente, para entender que Deus não está demorando, Deus está te preparando, Deus está cuidando de você, Deus não está em silêncio, Deus está preparando você e o silêncio faz parte dos planos do Senhor para a sua vida. Então não se precipite, tenha calma, Deus está trabalhando na sua vida, seja qual for o milagre que você esteja precisando hoje, o Senhor está trabalhando. Talvez estou falando com você que está no seu limite. Você, sabe, já falou que não suporta, você já falou com o Senhor, mas eu quero te dizer uma coisa, não desista, Deus está contigo. Deus está trabalhando em seu favor. Creia, o Senhor é contigo e Ele irá te abençoar. Eu não sei, meu querido, minha querida, qual resposta você está esperando de Deus, mas hoje o Senhor te trouxe aqui, te dizendo hoje para você continuar clamando e esperando, porque Ele vai se inclinar para você. Creia, entregue nas mãos do Senhor
e saiba que o Senhor está cuidando de você, cuidando da sua família, cuidando dessa oração, dessa petição, desse problema, dessa dificuldade. Quando você entrega nas mãos do Senhor, pode ter certeza de que o Senhor está cuidando de você. Quando nós clamamos, o Senhor anuncia suas obras grandes e firmes a nosso respeito. Então não deixe de clamar e não deixe de esperar com confiança. Não desista, porque o Senhor está trabalhando na sua vida. Eu quero nesse momento orar e abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós oramos ao Senhor e te clamamos e bendizemos a Ti. Senhor, hoje te pedimos para que o Senhor conceda força para cada um dos irmãos continuar prosseguindo para o alvo. Senhor, que o Senhor esteja dando força para aqueles, ó Deus, que estão abatidos, desistidos nesse momento, que cada um deles possa, ó Deus, esperar resposta no Senhor, esperar, ó Deus, o agir do Senhor, entendendo que o Senhor, quando está em silêncio, o Senhor está trabalhando, Senhor. Senhor, nós queremos confiar no Senhor, que o Senhor está agindo, conceda paz a esse coração, dá paciência, ó Deus, que o Senhor possa renovar as forças e a fé. Assim eu oro, agradecido, Deus, por Tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido, minha querida, se essa palavra tocou o seu coração, comente aqui abaixo. Eu não vou desistir, Deus vai me responder. Eu não vou desistir, Deus vai me responder. Não se esqueça, deixe o seu like, seu comentário, seu pedido de oração. Se inscreva caso você é novo por aqui, tá bom? Ative as notificações para você sempre receber os nossos vídeos por aqui, tá bom? Que Deus te abençoe e até os nossos próximos vídeos, se Deus quiser. Até mais. Fique com Deus.